Capítulo 10. O eu psicológico. Esta questão do mim mesmo, o que eu sou, isso que pensa, sente e atua, é algo que devemos autoexplorar para conhecer profundamente. Existem por toda parte lindas teorias que atraem e fascinam. Porém, tudo isso de nada serviria se não nos conhecemos a nós mesmos. É fascinante estudar astronomia ou distrair-se um pouco lendo obras sérias. No entanto, chega a ser irônico converter-se em um erudito e não saber nada sobre si mesmo, sobre o eu sou, sobre a personalidade humana que possuímos. Cada qual é muito livre para pensar o que queira, e a razão subjetiva do animal intelectual equivocadamente chamado homem dá para tudo. Tanto pode fazer de uma pulga um cavalo, como de um cavalo uma pulga. São muitos os intelectuais que vivem jogando com o raciocínio, mas e daí? Ser erudito não significa ser sábio. Os ignorantes ilustrados abundam como erva daninha e não apenas não sabem, como nem sequer sabem que não sabem. Entenda-se por ignorantes ilustrados os sabichões que pensam que sabem e nem sequer se conhecem a si mesmos. Poderíamos teorizar lindamente sobre o eu da psicologia, mas não é exatamente isso o que nos interessa neste capítulo. Necessitamos conhecer a nós mesmos pela via direta, sem o processo deprimente da opção. De modo algum seria isto possível se não nos auto-observássemos em ação de instante a instante e de momento em momento. Não se trata de ver-nos através de alguma teoria ou de uma simples especulação intelectiva. Ver-nos diretamente, tal qual somos, é o interessante. Só assim podemos chegar ao conhecimento verdadeiro de nós mesmos. Ainda que pareça incrível, nós estamos equivocados a respeito de nós mesmos. Muitas coisas que cremos não ter, as temos, e muitas que cremos ter, não as temos. Temos formado falso conceito sobre nós mesmos e devemos fazer um inventário para saber o que nos sobra e o que nos falta. Supomos que temos tais ou quais qualidades que em realidade não temos, e muitas virtudes que possuímos, certamente as ignoramos. Somos pessoas adormecidas, inconscientes, e isso é o grave. Infelizmente, pensamos o melhor de nós mesmos e nem sequer suspeitamos que estamos adormecidos. As Sagradas Escrituras insistem na necessidade de despertar, mas não explicam o sistema para conseguir este despertar. O pior do caso é que são muitos os que leram as Sagradas Escrituras e nem sequer entendem que estão adormecidos. Todo mundo pensa que se conhece a si mesmo e nem remotamente suspeita que existe a doutrina dos múltiplos. Realmente, o eu psicológico de cada um é múltiplo. Acontece sempre com muitos. Com isto, queremos dizer que temos muitos eus e não só um, como supõem os ignorantes ilustrados.
Negar a doutrina dos muitos é fingir-se de bobo para si mesmo, pois, de fato, seria o cúmulo dos cúmulos ignorar as contradições íntimas que cada um de nós possui. Vou ler o jornal, diz o eu do intelecto. Ao diabo tal literatura, exclama o eu do movimento. Prefiro dar um passeio de bicicleta. Que passeio nada, grita um terceiro em discórdia. Prefiro comer, tenho fome. Se pudéssemos nos ver num espelho de corpo inteiro, tal como somos, descobriríamos por nós mesmos em forma direta a doutrina dos muitos. A personalidade humana é tão somente uma marionete controlada por fios invisíveis. O eu que hoje jura amor eterno pela gnosis é mais tarde substituído por outro eu que nada tem a ver com o juramento. Então o sujeito se retira. O eu que hoje jura amor eterno a uma mulher é mais tarde substituído por outro que nada tem a ver com esse juramento. Então o sujeito se enamora de outra e o castelo de cartas vai ao chão. O animal intelectual equivocadamente chamado homem é como uma casa cheia de muita gente. Não existe ordem nem concordância alguma entre os múltiplos eus. Todos eles brigam entre si e disputam a supremacia. Quando algum deles consegue o controle dos centros dos capitais da máquina orgânica, se sente o único, o amo, porém acaba sendo derrocado. Considerando as coisas deste ponto de vista, chegamos à conclusão lógica de que o mamífero intelectual não tem verdadeiro sentido de responsabilidade moral. Indiscutivelmente que a máquina faça ou diga no momento dado dependente exclusivamente do tipo de eu que nesses instantes a controla. Dizem que Jesus de Nazaré tirou do corpo de Maria Madalena 7 demônios, 7 eus, viva personificação de todos os pecados capitais. É óbvio que cada um destes 7 demônios é cabeça de legião. Daí devemos estabelecer como corolário que o Cristo íntimo pôde expulsar do corpo de Maria Madalena milhares de eus. Refletindo em todas estas coisas, podemos inferir claramente que a única coisa digna que nós possuímos em nosso interior é a essência. Infelizmente, a mesma encontra-se enfrascada em todos estes múltiplos eus da psicologia revolucionária. É lamentável que a essência se processe sempre em virtude do seu próprio condicionamento. Indiscutivelmente, a essência, que é a mesma coisa que a consciência, dorme profundamente. Capítulo 11 – As trevas. Um dos problemas mais difíceis de nossa época vem a ser, certamente, um intricado labirinto das teorias. O labirinto do Minotauro realmente simboliza o intricado labirinto das teorias. No centro encontra-se a síntese. Indubitavelmente, por estes templos se multiplicam exorbitantemente, por aqui, ali e acolá, as escolas pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas. O comércio de almas, de livros e de teorias é pavoroso.
Raro é aquele que, entre o emaranhado de tantas ideias contraditórias, consiga, em verdade, achar o caminho secreto. O mais grave de tudo isso é a fascinação intelectiva. Existe a tendência de nutrir-se estritamente, de forma intelectual, com tudo que chega à mente. Os vagabundos do intelecto já não se contentam com todas essas livrarias subjetivas de tipo geral que abundam nos mercados de livros. Agora, para o cúmulo dos cúmulos, também se empanturram e indigestam com pseudo-esoterismo e pseudo-ocultismo barato que abundam por toda parte como erva daninha. O resultado de todos esses jargões é a confusão e desorientação manifesta dos velhacos do intelecto. Constantemente recebo cartas e livros de toda espécie. Os remetentes, como sempre, interrogando-me sobre esta ou aquela escola, tal ou qual livro. Eu me limito a responder o seguinte: deixe essa ociosidade mental. Você não tem por que se importar com a vida alheia. Desintegre o eu animal da curiosidade. Não se preocupe com as escolhas alheias. Torne-se sério. Conheça-se a si mesmo. Estude a si mesmo, observe a si mesmo, etc. Realmente, o importante é conhecer a si mesmo profundamente em todos os níveis da mente. As trevas são a inconsciência. A luz é a consciência. Devemos permitir que a luz penetre em nossas próprias trevas. Obviamente, a luz tem poder para vencer as trevas. Desgraçadamente, as pessoas encontram-se auto-encerradas dentro do ambiente fétido e imundo de sua própria mente, adorando o seu querido ego. As pessoas não querem dar-se conta de que não são donas de suas próprias vidas. Certamente, cada pessoa está controlada desde dentro por muitas outras pessoas. Quero referir-me de forma enfática a toda essa multiplicidade de eus que trazemos dentro. Evidentemente, cada um desses eus podem, em nossa mente, o que devemos pensar, em nossa boca, o que devemos dizer, no coração, o que devemos sentir e etc. Nestas condições, a personalidade humana não é mais que um robô governado por diferentes pessoas que disputam a supremacia, que aspiram ao supremo controle dos centros capitais da máquina orgânica. Em nome da verdade, afirmamos solenemente que o pobre animal intelectual equivocadamente chamado homem, ainda que se creia muito equilibrado, vive em um completo desequilíbrio psicológico. O mamífero intelectual, de modo algum, é unilateral. Se o fosse, seria equilibrado. O animal intelectual é, desgraçadamente, multilateral, e isso está demonstrado até a saciedade. Como poderia ser equilibrado o humanoide racional? Para que existe o equilíbrio perfeito, necessita-se da consciência desperta. Só a luz da consciência, dirigida não desde os ângulos,
mas em forma plena, central, sobre nós mesmos, pode acabar com os contrastes, as contradições psicológicas e estabelecer em nós o verdadeiro equilíbrio interior. Se dissolvemos todo esse conjunto de eus que trazemos em nosso interior, vem o despertar da consciência, e como sequência ou corolário do equilíbrio verdadeiro de nossa própria psique. Infelizmente, as pessoas não querem dar-se conta da inconsciência em que vivem e dormem profundamente. Se as pessoas estivessem despertas, cada qual sentiria seus próximos em si mesmo. Se as pessoas estivessem despertas, nossos próximos nos sentiriam em seu interior. Então, obviamente, as guerras não existiriam e a terra inteira seria, em verdade, um paraíso. A luz da consciência, dando-nos verdadeiro equilíbrio psicológico, vem estabelecer cada coisa em seu lugar, e o que antes entrava em conflito íntimo conosco, de fato fica em seu lugar adequado. É tal a inconsciência das multidões que nem sequer são capazes de encontrar a relação existente entre luz e consciência. Inquestionavelmente, luz e consciência são dois aspectos da mesma coisa. Onde há luz, há consciência. A inconsciência é trevas, e estas últimas existem em nosso interior. Só mediante a auto-observação psicológica permitimos que a luz penetre em nossas próprias trevas. A luz veio às trevas, mas as trevas não a compreenderam.